Hoje nós vamos começar com uma pergunta para nós, tá? O que te trouxe até aqui? Tá? Para que a gente entenda que nada começa fora de nós, tudo começa no nosso campo energético. Tá? O que trouxe vocês aqui? Para que a gente comece a entender. Porque provavelmente, né, cada uma me procurou para um. Olha, a Josi colocou clareza. Muito bom, Josi. Cada um me procurou para algum sentido. Algumas de vocês já me acompanham, algumas de vocês me conheceram há pouco tempo, algumas de vocês têm um pensamento de que, não, eu vou começar a mentoria para mim modificar tal coisa, eu vou começar a mentoria para mim entender tal ponto que está me deixando sem entendimento, que está me deixando sem sono, que está me deixando angustiada. E por que eu fiz essa pergunta? Aqui eu vou falar muito de campo energético, mas o que significa para que a gente entenda? Campo energético, o que significa? Ah, Rafael, é um campo florido? É um campo... Não, ele é um campo de energia. Esse campo de energia é o que nós somos antes deste corpo. Antes deste corpício, nós somos uma energia. E essa energia é o que constrói o nosso dia a dia. Então, essa energia, esse corpo, todo esse, vamos dizer assim, que esse contexto, eu vou usar muito a palavra campo, para que a gente compreenda. Todo esse contexto quer dizer o nosso campo de energia. Esse nosso campo de energia, ele não é distoante do nosso corpo. Ele não é distoante daquilo que está acontecendo nos nossos dias. Ele não é distoante daquilo que nós ambicionamos para os nossos dias, daquilo que nós queremos carregar sobre os nossos dias, daquilo que nós queremos conquistar, né, sobre os nossos dias, tá? Então, para que a gente tenha essa percepção, tudo isso é constituído sobre este campo energético, que vem sobre a expressão do teu campo mental, que é os teus pensamentos, que vem sobre a expressão do teu campo sentimental, que conduz sobre as tuas emoções, mas começam sobre a tua interpretação mental dos teus pensamentos. Então, sempre conduzindo para um campo espiritual e criando o teu campo físico. Então, normalmente, por que eu perguntei para vocês o que trouxe vocês aqui? Porque normalmente a gente vem sobre uma interpretação de mudança externa, sobre uma interpretação de uma vida mais confortável, ou sobre uma interpretação de entender algumas emoções que nós não estamos entendendo, ou sobre uma interpretação de direcionar um relacionamento que nós não estamos conseguindo direcionar, ou sobre uma interpretação de entender o meu sentido neste momento, o meu propósito nessa vida, o meu propósito neste exato momento. Muitos de nós também não sabem o seu propósito. E esse saber do seu propósito começa sobre este campo de energia. E este campo de energia respeita os nossos sentidos. E esses sentidos obedecem o nosso pensamento e o nosso emocional. Então, este campo energético é todo este contexto que vai do emocional, vai do mental, do emocional, espiritual e físico. Então, percebam, o espiritual não está separado dos teus pensamentos, das tuas emoções e da tua criação física. Os teus pensamentos não estão separados
do teu espiritual, das tuas emoções e da tua criação física. As tuas emoções não estão separadas dos teus pensamentos, do teu espiritual e da tua construção física. E o teu espiritual não está separado dos teus pensamentos, das tuas emoções e das tuas construções físicas. Todo esse contexto traz o nosso campo de energia, com mais campos que nós, no momento, não precisamos tocar, que são campos mais elevados que nós temos sobre esse contexto energético, que conduz essa expressão. Então, nós sabermos o porquê que nós estamos dando um passo na vida faz parte do nosso propósito. Faz parte de nós estarmos conscientes dos nossos dias. Faz parte de nós estarmos conscientes dos nossos pensamentos. Faz parte de nós estarmos inteligentes sobre as nossas emoções. E faz parte de nós usarmos o espiritual para transformar o nosso estado físico. Então, tudo aquilo que a gente traz e que nos leva a uma interpretação, ele vem sobre todos esses sentidos. Aquilo que nós enxergamos e que nos trouxeram até aqui hoje, que pode ter sido o que tu quer construir, pode ter sido o que tu quer consertar, pode ter sido o que tu quer conquistar, pode ter sido o que tu quer sentir, e pode ter sido o que tu quer e pensa que tu vai mudar em outra pessoa. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem uma intenção. E é daí que nasce a transformação e o sentido para os nossos dias. Então, o primeiro passo para que a gente compreenda a si mesmo e traga a transformação que a gente quer enxergar lá fora é entender o que está nos levando a tomar as nossas decisões neste momento. Se nós temos algo com segurança, se nós temos algo com propósito, ou se nós deixamos que as inseguranças levem os nossos sentidos e tomem as nossas decisões. A consciência, ela sempre trabalha sobre uma expressão livre sobre o teu posicionamento, sobre o teu propósito. E esse propósito sempre parte sobre aquilo que tu sente que é real para ti. Antes de nós estarmos com este campo de energia, que é todos os campos em equilíbrio, nós sentimos dificuldade de perceber qual é o real propósito de cada um de nós. Porque a gente identifica sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu e nunca sobre o fato que nos levou até essas decisões. Então, a gente saber qual é os passos que nós estamos dando é um princípio de liberdade para uma expressão construtiva dos nossos dias. Eu saber o que me levou a tomar uma decisão. Eu saber o que me levou a ter uma escolha. Me traz uma assertividade para que eu utilize das escolhas com liberdade, acolhimento e transformação.
Quando eu trago no meu ponto de vista, no meu pensamento, algo com sentido para mim, isso vai me capacitando para que eu comece a perceber esses sentidos com maior clareza. Esses sentidos com maior clareza vão me colocando em lucidez para que eu altere aqueles pontos que hoje estão me impossibilitando de construir aquilo que eu desejo, mas eu não tenho ação para chegar a essa construção. Então, muitas das vezes, nós tomamos decisões sobre um sentido distante ainda de nós. E é o que acontece com a maioria de nós, e é o que provavelmente aconteceu com a maioria de vocês. Mas vindo sobre uma expressão de querer entender esse propósito, de querer entender esse sentido. Essa expressão começa a libertar em cada uma de vocês aquelas amarras que te impedem de conduzir aquilo que tu deseja transformar sobre os teus dias. Hoje, agora de tarde, eu estava numa mentoria, na mentoria individual, e eu conversando com ela, né? E a mentoria é para isso, e para que vocês entendam. A mentoria é para que vocês coloquem aquilo que tem que colocar e que a gente junto traga reflexões, como eu disse no começo. Reflexões. Aquilo que eu trago não é uma verdade, porque a verdade é o que tu consegue refletir e conduzir sobre a tua interpretação. Até que tu não tenha isso conduzido sobre a tua expressão mental, emocional, espiritual e física, não é uma verdade para ti. Isso só se torna verdade quando tu acolhe e quando tu ressignifica. Então, né, na mentoria, a gente conversando e ela tem, né, ela é empresária e ela teve um ano extraordinário esse ano que passou. E ela disse que no início do ano, e a gente já faz 8 meses que a gente está com mentoria. Tá? E no início do ano, a gente conversando, né, sobre essa transformação do ano, sobre o ano novo, né, e ela ainda carrega preocupações quando começa o ano, se o ano vai ser construtivo para ela, se ela vai ter aquilo que ela imagina no ano, se ela vai conseguir ter o sucesso que ela quer, se ela vai conseguir adquirir as coisas que ela quer, né? E no início do ano, normalmente, isso fica mais palpável no nosso campo mental, nas nossas ideias. E, normalmente, enquanto nós não estamos com sentido, nós sentimos dificuldade de conduzir sobre as nossas emoções e isso acaba nos colocando, muitas das vezes, em insegurança, em medo, em angústia. Aí ela me falando, né, que janeiro e o início de janeiro, que o ano dela só começa em abril e que ela já sabe disso e que o ano dela ela já entendeu que só vai começar a partir de abril. E por que eu quero trazer isso para vocês aqui? Para que a gente entenda. Ela criou, né, isso eu coloquei para ela na mentoria e ela percebeu. Ela criou um bloqueio sobre as ideias dela. Que o ano para ela começa só depois de tal mês. E provavelmente todos nós aqui fizemos isso. O meu ano só começa depois do carnaval. O meu janeiro é ruim para todo mundo, então para mim tem que ser ruim. Tá entendendo? Isso é muito distante do nosso sentido e é muito distante do nosso propósito. Então, para que a gente entenda, nós mesmos criamos limitações que impossibilitam para que a gente transforme os nossos dias com consciência
e com liberdade. Então ela veio com isso hoje para mim. E eu fiz uma pergunta para ela. No início do ano, quando começou o ano, tu tinha ideia do que iria acontecer contigo neste ano? E tu me disse que tu teve o melhor ano da tua vida, que aconteceu coisas que tu nunca nem imaginava nos teus dias. E ela disse, sim, é verdade, não tinha pensado nisso. E por que que isso acontece? Porque quando nós estamos com uma dificuldade de focar em nosso propósito, nós deixamos que essas amarras condicionadas sobre ideias de que podem acontecer no futuro condicionem os nossos sentidos para a construção do momento. Então, a ideia que ela tem de um ano, ele começa com as inseguranças, com os medos, com as frustrações, porque ela criou uma barreira no campo mental dela de que o ano dela, janeiro, é ruim e o ano só vai começar quase na metade do ano. Só que nesse tempo, as contas chegam. Nesse tempo, tu dorme e acorda. Nesse tempo, tu precisa te alimentar. Ou em janeiro a gente para de comer. Ou a gente começa o ano só depois do carnaval. Até lá a gente não pensa, até lá a gente não sente, até lá a gente não vive. Vocês estão conseguindo compreender o que é a limitação que a gente cria sobre as nossas intenções? Então, a maioria das vezes, todas essas limitações acontecem, e não é na maioria das vezes sempre, acontecem sobre o nosso campo mental. Enquanto eu não tenho uma expressão ou seja, nesse tempo vive e isso, a vida acontece. Eu posso dizer para vocês o que pode acontecer amanhã, mas eu só vou ter certeza na hora que eu vivenciar o amanhã. Vocês podem estar aqui agora pensando, e com certeza estão no que passou ou no que virá. Como que será o mês, como que será o ano. Mas vocês só vão ter a certeza do momento que está acontecendo agora, do que nós estamos conversando agora. E esse momento, a gente só pode sentir ele. A gente só pode ter a liberdade para sentir ele. Então, tudo que a gente traz aqui e reflete aqui, se não compreendido e não tendo um propósito, nós acolhemos tudo que vem a nós. Então, eu passo, às vezes, uma vida dizendo que janeiro é ruim para mim. Eu passo uma vida dizendo que o meu ano só começa depois do carnaval. Eu passo uma vida dizendo que eu não posso ter uma relação saudável. Eu passo uma vida com uma relação que não me faz bem, esperando que aconteça algo diferente. Eu passo uma vida esperando o emprego bom e não tendo ação nenhuma para ter um emprego. Porque eu condiciono as minhas ações sobre um sentido distante do meu momento. Sobre um sentido condicionado a uma ideia que eu não vivenciei, mas que eu trago sobre uma condição. Porque foi dito e eu acolhi isso, que o meu ano só começa depois do carnaval. Que o meu ano só começa depois da metade do ano. Que eu só vou ser feliz nos meus relacionamentos
se eu conseguir uma pessoa que me faça feliz. E eu sinto muito dizer para vocês que vocês só vão ser felizes nos relacionamentos quando vocês forem felizes. Porque ninguém vai fazer ninguém feliz. É somente eu que tenho a capacidade de me transformar e de me fazer feliz e, através disso, construir uma relação saudável e feliz com aquilo que eu criei sobre a minha expressão. Entende? Então, aquilo que ela me trouxe hoje, naquela aula, despertou um gatilho nela, de que ela estava se condicionando para que ela construísse um ano que ela nunca nem imaginou que ela construiu no ano que passou, somente depois de abril. E ela construiu um ano que ela nunca imaginou depois de abril. Porque até abril, ela ainda se condiciona que o ano para ela não existe, que ela passa dificuldade. Então isso vai acontecer no ano dela. Porque é o que ela quer criar, é o que ela quer conduzir. E como que isso se transforma? Com a gente tendo consciência e tendo uma expressão organizada do nosso campo de energia para que a gente acolha esses sentidos. Então vejam a importância desse momento, de a gente não estar só se encontrando, mas de a gente estar ressignificando a expressão vibracional de cada uma de vocês. Essa ressignificação constrói novos sentidos para que vocês vão amortizando essas interpretações que impedem vocês de construir aquilo que realmente vai trazer sentido para vocês. Então, tudo aquilo que a gente quer construir tem que vir sobre essa expressão sentimental. Até que isso aconteça, aquilo que nós trazemos serve de aprendizado para que a gente vá reestabelecendo esses sentimentos. Então, toda a expressão de vocês precisa vir sobre essa liberdade de propósito, sentido por cada uma.